tem uma pergunta que sempre vem nos nossos canais, seja via Instagram, seja Facebook, que é a diferença entre plano individual e plano empresarial. Qual seria a diferença entre esses planos? Vamos lá, Emerson. Então, assim, a gente pode dividir os planos de saúde em dois grandes grupos, né? Os planos individuais e familiares e os planos coletivos. E entre os coletivos, nós temos os coletivos empresariais, que são aqueles contratados por empresas, para os seus funcionários e os seus sócios, e os coletivos por adesão, que são aqueles planos normalmente contratados por meio de associações e sindicatos, e normalmente tem também uma administradora de benefícios que faz a administração desse plano, tá? Então, quais são as duas principais diferenças entre esses planos? Os planos individuais e familiares, eles têm o reajuste anual regulamentado pela ANS, ou seja, é a ANS quem diz qual é o índice máximo que vai ser aplicado no reajuste desse plano, no aniversário desse contrato. Tá? A ANS é a agência que regulamenta os planos de saúde. Já os planos coletivos não têm o reajuste anual regulamentado. Então, é a própria operadora quem apura e aplica esses índices sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização. Então, normalmente, esses reajustes dos contratos coletivos são bem mais altos, bem acima daqueles índices que a ANS autoriza para os planos individuais e familiares. E uma outra diferença entre esses planos é a questão da rescisão, né, por parte da operadora de plano de saúde. Então, o contrato individual ele só pode ser cancelado pela operadora de plano de saúde se o beneficiário ficar inadimplente ou se ele cometer alguma fraude. Fora essas hipóteses, a operadora não pode cancelar o plano. Já os contratos coletivos, eles podem, né, eles estão sujeitos a essa rescisão imotivada pela operadora. A partir do momento que a operadora não se interessa mais por aquele contrato, ela pode notificar aquela empresa para cancelar o contrato coletivo e em 60 dias esse contrato vai ser cancelado. Mas é uma prática abusiva, a gente pode tratar melhor disso aqui no decorrer da live. Né? O judiciário ele tem um entendimento de que a operadora não pode simplesmente cancelar, expulsar o beneficiário assim, de um plano empresarial. Ótimo, muito obrigado, doutor. Nós temos aqui uma primeira pergunta. Doutora Renata pergunta, se o paciente faz parte do grupo de risco para a Covid-19, ela pode entrar na justiça para pedir prioridade na vacinação? Olha, é um tema bem polêmico, né? Muito discutido. Acho que o judiciário também é um tema novo. Acho que o judiciário ainda vai precisar se manifestar quanto a isso, né? Eu entendo que se o beneficiário ele está nos grupos de risco e eventualmente ainda não foi contemplado pelo plano de imunização, ele pode questionar o judiciário. O judiciário está acessível a todos que entendem que está tendo um direito, a todos que entendem que estão tendo um direito violado. Então, se essa pessoa entende que o direito dela está sendo violado porque ela é do grupo de risco e a vacinação ainda não foi disponibilizada para ela, eu entendo sim, ela pode buscar o judiciário. Agora, como o judiciário vai se manifestar, isso ainda é muito novo. Né? Pode ser que o judiciário entenda que sim, que aquela pessoa tenha realmente o direito de receber a vacina. Mas isso tudo a gente ainda tem que acompanhar mais um pouco. Ótimo, obrigado, doutor. Essa hipótese em específico, acho que ela tem que ser analisada caso a caso. Né? A gente não tem uma conduta padrão a ser tomada. Como o Rafael disse, é um assunto novo. E eu acho que tem que ser analisado os detalhes de cada caso, nesse sentido, né? Sim, e tanto é muito novo que nessa semana mesmo o próprio Ministério da Saúde incluiu os portadores de HIV, ainda que não sejam idosos, né, nas faixas etárias mais jovens, mas os portadores de HIV foram incluídos aí nessa preferência na vacinação. Então, talvez situações semelhantes, né, o HIV é uma doença crônica, a gente sabe, talvez outras doenças crônicas também também permita essa pessoa ser incluída nas preferências ali do plano de imunização. Mas vai ter que ser analisado caso a caso, é um tema bem polêmico de fato. Ótimo. Lembrando a todos que estão ao vivo,
podem enviar suas perguntas. A ideia é realmente essa. Nós vamos pular de temas dos mais diversos para priorizar as perguntas de quem está participando. Eu tenho aqui mais uma pergunta. No caso de falecimento do titular do plano de saúde, os dependentes podem continuar no plano? Os dependentes podem continuar no plano se existir no contrato a remissão. A remissão é justamente o direito do dependente permanecer, e aí o tempo, ele não existe uma regra de tempo. A gente já viu contratos com previsão de 1 ano, de 3 anos, os mais antigos de 5 anos, e aí a pessoa se vale desse direito, digamos. Comunica o óbito, ela permanece por esse período no plano sem efetuar o pagamento da mensalidade, e a gente só alerta para ela ficar esperta no final desse prazo, se o plano deixa ela como titular, transfere essa titularidade para ela, que isso é o correto, e não oferecer uma nova contratação no término desse período. Isso é importante a gente deixar as pessoas alertas, né? Ótimo. Sim, até complementando o que a doutora Estela comentou, os planos individuais e familiares já têm até uma regulamentação, né, uma resolução própria, dizendo que após a morte do titular, o dependente ele assume a titularidade. Então, como a doutora Estela comentou, se esse beneficiário tiver direito à remissão, ao final da remissão ele vai poder assumir a titularidade, né? Agora, planos empresariais, aí normalmente ele vai ter direito de permanecer no plano por um período se o titular contribuía para o plano. Aí precisa ser analisado caso a caso. Ótimo. Infelizmente é um período que estamos vendo pessoas perderem seus entes, amigos, notícia de alguém que já conheceu e infelizmente vem à tona essas questões contratuais. Temos aqui mais uma pergunta do JP. No reajuste do plano de saúde, quais áreas e classes sociais são mais afetadas? Existe isso? Existe o tipo de reajuste, né? O tipo de contrato, desculpa, o tipo de contrato. O reajuste do contrato coletivo, como eu expliquei rapidamente aqui no início, ele não é regulamentado. Então, os reajustes desse tipo de contrato, dos contratos coletivos, costumam ser mais altos, mais elevados, justamente porque não tem critério. A ANS não diz qual vai ser o reajuste. É o próprio plano de saúde quem apura e aplica o índice de reajuste sem se submeter a nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de controle. Então, esses contratos coletivos estão mais sujeitos a reajustes abusivos. Além disso, o plano de saúde sofre o reajuste por faixa etária, né? Então, só lembrando, o plano de saúde, além de ter o reajuste anual, que é aquele aplicado no aniversário do contrato, ele também tem reajustes por mudança de faixa etária, que acontece quando o beneficiário muda de idade, quando ele avança de uma faixa etária para outra em razão da idade. E aí, nesses casos, o reajuste mais alto costuma ficar na última faixa etária, que é dos 59 anos, né? Então, as pessoas que estão lá na última faixa etária, que é os 59 anos, costumam sofrer os índices mais elevados, mais altos. E é onde até nós ouvimos alguns relatos que é a idade que talvez a pessoa mais necessite, o custo é maior e acaba inviabilizando também, né? Então, é por isso que todos que estão aí fiquem atentos e reforçando, envie sua pergunta que nós responderemos aqui ao vivo. Exatamente. Só complementando, vontade, Emerson, é importante dizer, né, que esses reajustes, tanto esses por faixa etária aos 59 anos, que geralmente são muito elevados, como também o reajuste dos contratos coletivos, né, os reajustes anuais dos contratos coletivos, caso o beneficiário entenda que esse reajuste é excessivo, está sendo abusivo, está inviabilizando a manutenção dele no plano de saúde, ele pode questionar judicialmente, né? A Justiça tem, inclusive, um entendimento favorável com relação a esses reajustes, principalmente esses reajustes anuais dos contratos coletivos. O Judiciário tem dito que se a operadora não demonstra minimamente como esse índice foi apurado pela operadora, esse reajuste abusivo deve ser afastado.
Então é importante que o consumidor saiba que o judiciário tem dado decisões favoráveis em situações como essas. Ótimo, uma ótima E é o que notícia. acontece, na verdade, na grande maioria, não. Em todos os casos, a gente pode até afirmar, porque os segurados, eles recebem uma carta comunicando o percentual. E se ele não paga, ele perde o plano. Não existe nessa comunicação a comprovação do percentual. E é isso que gera essa discussão que o Rafael está dizendo. Então, é um assunto que está muito em alta por reflexo de tudo que a gente está vivendo, né? As pessoas perdendo emprego, a renda está diminuindo a cada dia. Então, é um assunto que está bastante em alta e o judiciário tem tido entendimento favorável, felizmente. Ótimo. Doutora, E muitas vezes o consumidor não vê outra alternativa, né? Muitas vezes o consumidor não vê outra alternativa, porque trocar de plano é muito difícil. As operadoras criam muitas restrições para o beneficiário trocar de plano, principalmente se é um idoso ou uma pessoa com uma doença pré-existente. Então, o consumidor muitas vezes fica preso a um contrato com reajuste elevado e, às vezes, a melhor saída é realmente buscar a justiça. ótimo. Doutores, em relação ao medicamento de alto custo, o plano deve cobrir esse tipo de medicamento? Como funciona, por favor? Medicamento de alto custo, sim, deve ser coberto. Existindo um relatório médico, uma prescrição médica fundamentando, a maioria das negativas são consideradas abusivas. Os planos costumam negar porque, na grande maioria, esses medicamentos ainda não constam no rol da ANS. Só para dar uma brechinha. Isso é importante. O rol da ANS, a agência que regulamenta os planos de saúde, ele é um rol que ele é atualizado há cerca de 2 anos, a cada 2 anos. Ele é um rol que, para nós, não acompanha a evolução da medicina. Um paciente não pode esperar essa questão burocrática para dar seguimento ao seu tratamento. Então, o judiciário tem um entendimento no sentido de que, existindo uma prescrição médica, o paciente está em tratamento e a melhor opção para ele, o convênio deve cobrir essa medicação independente do valor. Independente do valor, tá? Ótimo. Em relação a esse medicamento de alto custo, existe uma negativa também quando eles dizem que está contrariando a bula da medicação. De novo, às vezes, no Brasil, está liberado a medicação para um determinado tipo de tratamento, mas existem estudos lá fora já mostrando que ele é eficaz para outros diagnósticos. Então, novamente, existindo uma prescrição médica, ele é o responsável pelo tratamento. E o judiciário entende que o convênio tem que liberar a medicação para o paciente. Esse entendimento é predominante. E a indicação do médico é o que mais conta, porque ele que tem a responsabilidade de conduzir o que o paciente precisa ou não, né? Com certeza, é responsabilidade dele. Ele não vai prescrever se ele não acreditar naquilo, né? Exato. Obrigado, doutor. Eu tenho mais uma pergunta aqui, ó. Inclusive, eu acho que emendando com essa última resposta da Daniela. Preciso de um medicamento, mas o plano diz que não pode fornecer. Acho que a senhora acabou respondendo sobre, né, que uma das saídas é judicializar, mas se quiser complementar aqui a pergunta da Daniela. Não, na verdade, eu acho que a dica que eu dou para ela é perguntar o motivo da negativa. Né? A gente teve uma alteração no judiciário relacionada a medicamento importado, então existe um caminho ainda para ser seguido, mas é mais difícil em relação à medicação importada sem o registro na Anvisa. Isso é uma coisa. O que eu disse em relação ao rol de procedimentos da ANS, ou negar porque de repente a bula diz uma coisa e o diagnóstico é outro, isso é seguro. Ela tem direito a essa medicação, sim. Acho que valeria a pena só ela investigar o motivo da negativa. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui da doutora Renata. Acho que o Rafael caiu, daqui a pouquinho ele volta, né? Daqui a pouco ele volta. Se eu não conseguir vaga pelo SUS em leito de UTI, posso entrar na justiça para o Estado arcar com os custos do tratamento particular? Sim, sim. Existem ações nesse sentido já. Antes mesmo da pandemia, qualquer problema gerado por uma falha na prestação do serviço, a pessoa está ali lutando para sobreviver. Então, claro, desde que comprovado, é totalmente possível a gente conseguir um tratamento na rede privada e depois o Estado arca com isso. Ótimo. Doutora, aqui a Viviane perguntou. Pode falar sobre esse novo rol, sobre essa taxatividade?
Essa taxatividade, o que ela significa? A cada 2 anos, como eu disse, o rol é atualizado. O ano passado, em especial, ele não foi atualizado. A atualização ocorreu em janeiro desse ano, então a gente teve aí 3 anos no meio de uma pandemia sem atualização de rol. O que os planos entendem? Eles entendem que o que está nesse rol da ANS, eles são obrigados a cobrir, a fornecer. E isso, de fato, é feito. O que não está no rol, por eles entenderem que é taxativo, eles negam. Mas a briga do judiciário é que esse rol ele é exemplificativo. Por isso existe essa discussão e o judiciário entende de forma favorável. Agora, são vários itens lá, medicamentos, exames, procedimentos. Aí tem que consultar, de fato, o rol, porque é extenso. Não é um documento pequeno. Muito obrigado. Doutor Rafael, está de volta, ouvindo bem? Doutor Rafael, não sei se está ouvindo a gente. Um pequeno problema aqui com a minha internet. Então, vou aproveitar e fazer uma pergunta que chegou aqui para mim, doutor. Já voltei, espero que não... Que ótimo. Se cair, a gente continua aqui, pessoal. Mandem suas perguntas. Pessoal que está aí online, não esqueçam. Está nessa época de crise, chegam muitas contas e perguntaram aqui. Por que estão me cobrando um reajuste do ano passado? Essa é uma grande dúvida, de fato. Eu tenho recebido muitas dúvidas com relação a isso. O que acontece? Nos 4 últimos meses de 2020, a ANS suspendeu os reajustes. Então, os reajustes entre setembro e dezembro de 2020 ficaram suspensos. E a partir de janeiro de 2021, as operadoras voltaram a cobrar esse reajuste que estava suspenso, além desse retroativo, ou seja, o valor que a operadora não cobrou entre setembro e dezembro, ela passou a cobrar do beneficiário a partir de janeiro de 2021. Então, o consumidor, a partir de janeiro de 2021, além de sofrer o reajuste de 2020, que estava suspenso, também começou a pagar uma dívida que ela contraiu com a operadora com relação a esses 4 meses que o reajuste ficou suspenso. Esse valor retroativo foi parcelado em 12 meses, então o consumidor ele vai pagar durante todo o período, todo o ano de 2021. Né? Obrigatoriamente a operadora precisa parcelar esses valores em 12 meses. Mas o consumidor precisa ficar atento, porque agora em meados do ano, né, de 2021, ele deve sofrer mais um reajuste que é referente ao ano de 2021. Né? Então isso pode, de fato, gerar uma carga muito grande para o consumidor. É bom que o consumidor esteja preparado, né, e fique atento a esse índice de reajuste. Como eu já disse, se os percentuais de aumento vierem elevados, se forem reajustes excessivos, o consumidor pode questionar judicialmente esse reajuste. Ótimo, muito obrigado, doutor. Doutora Estela, um ex-funcionário tem direito de permanecer no plano após seu desligamento da empresa? Ele tem, desde que cumpridos alguns requisitos, né? A Lei 9656, que é a Lei de Planos de Saúde, ela é muito clara nesse sentido. Então, a gente tem 2 artigos que falam sobre o assunto, o artigo 30 e o artigo 31. Basicamente, a diferença entre eles é se o ex-funcionário é aposentado ou não, né? Então, os requisitos para que ele permaneça no plano que ele tenha contribuído, e tem que ser aquela contribuição mensal fixa. Importante falar que aquela coparticipação que ele paga somente quando usa não é considerado uma participação mensal fixa. Então, ele tem que ter ali descontado o dolerite dele, não importa o valor, mas tem que ser todo mês, tá? Esse é um dos requisitos. Que ele tenha pelo menos 10 anos de empresa e que no momento do desligamento ele seja aposentado. Aí ele tem direito a um grande benefício porque ele consegue ficar de forma vitalícia. E normalmente esses planos são mais baratos que os valores de mercado, porque funcionário de uma empresa, a empresa consegue negociar valor com os planos na grande maioria das vezes. Então tem uma diferença aí significativa. É muito comum o cliente, quando procura a gente para questionar esse assunto, ele vem com opções de mercado e os valores dobram, triplicam.
né? Triplicam. Então, ele tem direito desde que ele contribua. E a diferença, como eu disse, para o artigo 30 é que a lei dá um prazo mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos para que ele permaneça no plano. Aí, se ele não é aposentado, ele não tem direito a ficar de forma vitalícia. Basicamente, é essa a diferença. Mas, em ambos os casos, tem que existir a contribuição mensal fixa. Interessante que a senhora citou o fato de se o funcionário for aposentado, tem alguns benefícios. Eu quero alertar o pessoal que ainda não tem a data certa, mas provavelmente na outra semana teremos uma live voltada a direitos previdenciários. Será bem interessante para sanar esse tipo de dúvida também. Doutor Rafael, está nos ouvindo bem? Tô sim. Doutor, o senhor falou desses reajustes e uma das possibilidades é que a pessoa ela queira cancelar o plano de saúde. Se ela precisar cancelar o plano, ela tem que pagar algum tipo de multa? Então, as operadoras, em geral, elas exigem 60 dias de aviso prévio. Então, quando a pessoa pede o cancelamento de um plano empresarial, ela precisa aguardar 60 dias, né, para que o plano seja efetivamente cancelado, e ela acaba pagando esses 2 meses. Além disso, muitas operadoras colocam uma multa contratual em caso de rescisão. Nesses casos, o judiciário já entendeu que tanto essa exigência de aviso prévio como essa multa por rescisão são situações abusivas, mas normalmente o consumidor só consegue afastar tanto a multa como essa exigência de aviso prévio na justiça. Perante o judiciário, ele consegue afastar essa exigência, né? Mas já é um entendimento praticamente pacificado no judiciário. E se a pessoa quiser trocar sem cumprir a carência, é possível? A troca de plano sem o cumprimento possível de carência por meio da portabilidade de carências. Ótimo. E a portabilidade é aquela que a pessoa entra para preencher no site, ver o tipo de plano? Doutor, se quiser continuar, pode ficar à vontade. Quer que eu fale? Posso falar? Pode sim. Ah, tá. A portabilidade de carências, ela hoje é permitida para qualquer tipo de contrato e a qualquer momento, né? Antes o plano empresarial não estava na regra da portabilidade. Então, o beneficiário que estava num plano empresarial não podia fazer portabilidade de carências. Hoje já pode. A regulamentação mudou. Então, mesmo aquelas pessoas que estão em plano empresarial podem mudar de uma operadora para outra sem precisar cumprir novas carências. Tem alguns requisitos, né, que ela precisa atender, mas ela pode fazer isso a qualquer momento. Também não tem que esperar um período específico. Normalmente ela precisa ter o plano de origem, né, que é o plano onde ela está atualmente, há mais de 2 anos. Ela precisa estar adimplente com esse plano onde ela está e precisa fazer uma pesquisa no site da ANS para ver a compatibilidade entre os planos, para ver se o plano para onde ela vai é compatível com o plano que ela tem. Então, atendendo esses requisitos, ela pode trocar de plano, né, mudar de uma operadora para outra, sem precisar cumprir novas carências. Ótimo. Deixa eu fazer só um complemento que eu acho importante em relação a esse assunto, que é o seguinte: é muito comum os clientes, eles desconhecem isso, porque normalmente quando eles querem trocar de plano, eles procuram os corretores. E os corretores não conseguem muito atuar nessa área administrativa via portabilidade. A portabilidade ela existe por meio de uma resolução da ANS, ela não está na lei, por isso que esse assunto é judicializado. Então, os planos acabam negando em casos de diagnóstico, se a pessoa tem já uma doença, ou se a pessoa tem uma idade um pouco mais elevada. Então, esse alerta eu acho importante, porque é muito comum os clientes falarem: eu quase não procurei vocês, só procurei porque uma pessoa indicou, porque o corretor falou que não era possível a portabilidade no meu caso. Deixar distinto que a portabilidade administrativa tem realmente alguns entraves. Mas como o Rafael falou, no judiciário, cumpridos os requisitos, é totalmente possível. Então, reforço para
quem estiver online, indique aos amigos. Se tiver algum tipo de dúvida, entre em contato, não paga nada. É melhor te sanar uma dúvida do que talvez depois arcar com algo que vai ficar maior, vai trazer mais problemas, né? Eu tenho uma pergunta aqui, da Priscila. O que pode ser feito quando o plano de saúde nega cobertura a uma internação urgente? Bom, a gente tem os prazos de carência estabelecidos na própria lei. Então, a gente não pode dizer que a carência ela é ilegal. Não é isso, né? Mas eu costumo alertar e dizer que a única forma da gente quebrar esses prazos de carência, justamente nessas situações de urgência e emergência. Aconteceu alguma coisa ali, o médico entende que é necessário aquela internação urgente, os planos costumam cobrir as primeiras 24 horas e depois negar. E reverte essa internação de forma particular, né? O paciente, a família, o responsável financeiro, em tese, teria que arcar com essa conta. Esse é um outro assunto que, caracterizada essa situação, a gente consegue reverter isso para o plano e quebrar esse prazo de 24 horas, porque uma situação de urgência e emergência, ela tem um início, mas ela não tem um fim. A gente nunca sabe quando que ela vai terminar. Então, é uma coisa que a gente consegue estender, digamos assim, e fazer com que a conta toda, a internação toda, seja revertida para o plano de saúde. É possível, Ótimo. sim. Doutora, eu já vou emendar um outro tema que eu acho que tem uma correlação. Uma coisa é a internação e a outra é o tratamento de home care. Como que funciona isso, por favor? O home care, a gente entende que ele é uma extensão da internação hospitalar. Então, vamos lá. O que acontece nesses casos? O paciente ficou internado, mas ele já está estável a ponto de seguir o tratamento na residência dele. E o médico solicita o home care. A gente tem dois problemas relacionados a isso. A grande maioria dos planos negam esse atendimento porque diz que não tem essa cobertura domiciliar ou liberam de forma parcial. E assim, faltando muita coisa para o paciente. Normalmente, esse paciente que vai para casa e precisa dessa estrutura, ele precisa, além dos profissionais, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, ele precisa de serviços de reabilitação, ele precisa de alguns materiais, medicamentos e equipamentos, tudo que ele estava tendo enquanto internado. Por isso, esse raciocínio de ser uma extensão da internação hospitalar. A única coisa que não é direito do paciente, que nós não podemos pedir para o plano, é aquela figura do cuidador. Se esse paciente precisa de uma pessoa ali para ajudar na alimentação, na higiene, serviços básicos que qualquer um consiga fazer, aí a gente não pode pedir isso para o convênio porque não existe especialidade nenhuma. Ok? Ótimo. Inclusive, por curiosidade, eu ouvi recentemente que um hospital de São Paulo estava até adotando o home care como uma forma de desafogar o hospital nessa época da pandemia, colocando os pacientes estáveis, né, os pacientes que poderiam ficar só sob uma supervisão em casa, que foram acometidos pela Covid, e assim eles conseguiriam liberar um leito hospitalar para um paciente mais grave. Então, quer dizer, o home care ele é extremamente útil para a medicina, para a prática médica, né? Então, tudo isso que a Estela colocou demonstra que assim, o plano de saúde ele deve sim cobrir o home care, porque ele nada mais é do que uma internação feita em casa, né? Existe a continuidade do tratamento, né? Que a pessoa teve alta, né? Ela sim, precisa ainda dar andamento ao tratamento. Então, é totalmente possível, sim. E numa época de isolamento, acredito que a pessoa em casa, contato com o familiar também seja um item muito importante para ajudar nesse tratamento, nessa possível cura, né, que nós todos esperamos. Muito interessante esse ponto de vista. Então, a pergunta aqui da Ana: como funciona a cobertura de tratamento multidisciplinar para autismo? O convênio é obrigado a cobrir? Sim, o convênio é obrigado a cobrir. Esse é outro assunto corriqueiro também, porque é um tratamento que acaba sendo custoso. É um gasto mensal muito elevado, né? E normalmente não tem uma previsão de término. Essas crianças precisam desse acompanhamento por um período bastante longo. E os planos costumam negar
esse é mais um exemplo do tratamento de que não está no rol da ANS, porque existe sempre alguma particularidade que eu vejo nesses relatórios médicos. Um exemplo que eu dou para vocês é da terapia ABA, que é um tratamento diferenciado para essas crianças que ajudam na evolução. Então, eles precisam de um acompanhamento com TO, com físio, com fono, com a psicóloga, sempre com alguma particularidade específica para esse diagnóstico. Então, é sim obrigação dos convênios a cobrir, digo mais, de forma integral. Eles não podem tratar daquela forma de reembolso das terapias convencionais. Que a pessoa paga um X, tem um reembolso que normalmente não chega a 50%. E existe... O importante só é que o segurado leve essa informação, leve essa particularidade para o convênio, porque isso também é comum. Às vezes a gente vê muito relatório onde pede esses profissionais, pede esse tratamento multidisciplinar como se fosse o padrão. E aí o convênio vai tratar como um tratamento particular e sim, vai submeter ao reembolso e não pagar na integralidade. Então é importante que seja um relatório bastante completo, com todas essas particularidades, que provavelmente virá uma negativa por parte do plano de saúde e a pessoa consegue o tratamento integral. Ótimo, doutor. O doutor Fábio Panza pergunta aqui, o tratamento ABA serve para outros problemas ou só autismo? Eu tenho visto os relatórios no escritório que chegam para nós relacionados ao autismo. Agora eu não estou me lembrando, não sei se o Rafael se recorda de algum caso que fuja desse diagnóstico do autismo. Não estou me recordando, para ser sincera. O mais comum é para autismo, né? Tem diversas doenças que exigem esses tratamentos multidisciplinares, né? Porque a terapia ABA tem essa multidisciplinariedade e outras doenças também exigem esse tipo de abordagem. Mas o que eu conheço mesmo da terapia ABA é em relação aos pacientes com autismo. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Daniela. Tive uma despesa no exterior com tratamento médico, pois aqui no Brasil não tinha. Posso pedir reembolso do que gastei? Olha, vai depender muito do contrato desse beneficiário, né? Essa questão de despesa no exterior é sempre um ponto de muita atenção e normalmente as operadoras negam, dizendo que mesmo tenha sido um tratamento que não estava disponível no Brasil, a despesa foi feita fora da abrangência do contrato, caso esse contrato não tenha abrangência internacional. Se for um contrato com abrangência internacional, o beneficiário não vai ter muito problema, ele vai pedir o reembolso e provavelmente vai ser reembolsado nos limites do contrato. Se for um contrato só de abrangência nacional, a operadora inicialmente vai negar, né? Mas eu já vi, nós já tivemos situações que o judiciário mandou reembolsar um tratamento feito no exterior, limitando aquilo que pagaria se o tratamento tivesse sido feito no Brasil, né? Então é uma possibilidade, mas provavelmente isso vai ter que ser levado à justiça. Porque os contratos que não têm abrangência internacional, normalmente a operadora de forma administrativa nega essa cobertura. Ótimo. Doutora Estela, um assunto que ele é polêmico, mas ao mesmo tempo a gente já ouviu falar bastante, tivemos evolução, que é relacionado ao uso do canabidiol para alguns tratamentos. Você pode dizer para nós, leigos, como é que está isso? Está funcionando? Teve liberação? Tem alguma novidade nesse assunto? O canabidiol é uma novidade que a gente viu do ano passado para cá, inclusive sendo prescrita para as crianças com diagnóstico de autismo. Já vi documentos nesse sentido, relatórios nesse sentido. Até então, os casos que a gente trabalhou foi no sentido de ajudar as pessoas que têm algum problema neurológico, né? Me fugiu agora até o nome, mas tem um diagnóstico, Rafa, vê se você lembra o nome da pessoa que tem muita tremedeira. Epilepsia, não é? Epilepsia. Isso. E isso é muito comum dos neurologistas prescreverem. E, de novo, na verdade, a orientação que a gente dá é peça para o plano. Você tem essa fundamentação, o seu médico está pedindo. Porque aí a gente precisa ter o retorno do convênio, até mesmo
para poder orientar de uma forma mais segura se é uma tese jurídica que existe de forma favorável ou não para ele. Então, é o que eu sempre falo, na dúvida, mal de Parkinson, isso mesmo. Isso, Robson, na dúvida, existindo um pedido do médico, encaminhe para o convênio. Tendo o retorno do convênio, aí sim a gente consegue até dar uma orientação precisa para dizer se existe ou não uma ação judicial. Ótimo, muito obrigado. O canabidiol, ele recebeu o registro da Anvisa, né? Então, ele recebeu... Ele recebeu e parece que ele tem algumas variantes também. Eu já tive algumas indicações de alguns que ainda não são produzidos aqui, mas que ainda tem que importar. É um assunto ainda relativamente novo, né? Tem algumas variantes perante os convênios, eu quero dizer. Certo. O canabidiol, que veio com esse nome comercial, me parece que ele já recebeu esse registro. Então, ele é um medicamento já nacionalizado, né? Já dá para dizer que ele é nacionalizado. Então, o plano tem a obrigação de cobrir, de fato. O que pode existir são esses derivados, talvez, ou medicamentos semelhantes que ainda não receberam registro, né? Mas, a partir do momento que tem o registro na Anvisa, o plano de saúde passa a ter a obrigação de cobrir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por todos que estiveram aqui conosco. Cuidem-se, cuidem dos seus familiares. Isso tudo vai passar. Esse conteúdo estará disponível nos nossos canais. Informação nunca é demais. É mais barato você pegar a informação, tirar a dúvida, do que esperar alguma bomba explodir. Tá bom? Então, ótima noite e até a próxima live. Um abraço.